Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao IEP, Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, para mais uma tarde de Evangelho de Jesus. Nosso Evangelho da tarde de hoje está consubstanciado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. Essa passagem, ela se dá logo após Jesus proclamar as bem-aventuranças. Então ela se chama: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Todas as vezes, eu não sou palestrante, mas todas as vezes que eu vou falar do Evangelho, eu falo como se tivesse me transportado para o local e assistido a cena. É engraçado, mas é desse jeito que, quando eu leio o Evangelho, eu me transporto e é como eu me comporto. E nessa passagem, eu imagino Jesus falando para a multidão, numa tarde de verão, proclamando as bem-aventuranças, né? Que nada mais são do que os códigos, as normas proclamadas por Moisés na primeira revelação e pelo próprio Cristo, que nos traz essas bem-aventuranças, os 10 mandamentos, na forma de bem-aventuranças consoladoras, tranquilizadoras, apaziguadoras do gênero humano. Então é isso que faz o Evangelho de Jesus. E quando ele pronuncia essas bem-aventuranças, é como se eu estivesse no local. Imaginem ele falando no cimo de um monte para mais de 5.000 pessoas. E ao final desse dia, um dia quente de verão, as pessoas dormem ali mesmo. Quando termina as bem-aventuranças, as pessoas se recolhem, cada uma com seus amigos, com seus companheiros, com seus familiares, para fazer o de jejum da noite, ou o lanche da noite, em volta de fogueiras. E Jesus se reúne também com os discípulos em volta de uma fogueira. E é nesse momento que eu vislumbro ele falando para os discípulos o teor do Evangelho de hoje.
que é quando ele pronuncia as seguintes frases. Eu vou dividir em 3 partes para ficar melhor o entendimento. A primeira ele diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal perde a sua força, com que outra coisa há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Muito interessante essa comparação, essa metáfora que Jesus utiliza para falar de nós. Vejam que ele não diz, vós sereis o sal da terra. Quer dizer, ele não fala do futuro, ele fala do presente. Ele diz, vós sois o sal da terra. Quer dizer, nós somos o sal da terra. E o que significa ser sal? O que significa pensar como sal, né? Na época de Jesus, o sal ele tinha um valor incomensurável. Era tão valoroso, tão valorizado, como as mais finas especiarias, porque era um produto raro. Ainda não se tinham, àquela época de Jesus, tecnologia para retirar o sal do mar, como acontece aqui em Mossoró, em Areia Branca, onde as salinas produzem sal de primeira qualidade no mundo. Então, naquela época, o sal era uma especiaria muito rara, né? E naquela época também não havia geladeira, não havia freezer, a região onde ele estava localizado não se tinha gelo, então não tinha como conservar alimentos. Então, para o alimento ser conservado, durar e não perder o sabor, ele era salgado. E aí tinha condição de ser consumido por mais tempo. Quando Jesus faz essa comparação dos discípulos dele com o sal, ele está querendo dizer que cada um de nós que segue o Evangelho de Jesus, que introjetou dentro de si as bem-aventuranças, ou que está buscando fazer isso, conserva dentro de si o maior dos alimentos, que é justamente o próprio Evangelho. O Evangelho é o alimento da nossa alma e tem que ser guardado em toda a sua pureza, tal qual pronunciado pelo Cristo. Por isso que ele diz, vós sois o sal da terra. Quer dizer, a nossa função como cristãos é justamente ser aquela pessoa que transforma os alimentos dos outros, que dá sabor, dá alegria de viver, dá alegria na convivência. São pessoas que vibram com a presença um dos outros. É esse o sentido de ser sal. É dar sabor à vida. Dar sabor a tudo aquilo que é bom, que faz bem. Alimentar as pessoas. Mas também tem uma segunda frase, né? Que ele diz assim: e se o sal perde a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha só, o sal perder a capacidade de salgar, né? Existem pessoas, muitas convivem conosco no nosso dia a dia, né? Que muitas vezes usam o Evangelho de Jesus não apenas para adoçar ou para dar sabor à vida das pessoas, né? Essas pessoas, elas usam frequentemente as palavras do Cristo no sentido de explorar a ignorância das pessoas, no sentido de construir riquezas materiais para si, no sentido de provocar engodos
e proselitismo, tal qual os falsos profetas que Jesus muitas vezes condenou no Evangelho. São aquelas pessoas que, buscando se beneficiar, prejudicam o outro, menosprezam o outro, humilham o outro. Então, esses são aquelas pessoas que, sendo sal, perderam a capacidade de dar sabor à vida, perderam a capacidade de socorrer, perderam a capacidade de amparar, perderam a capacidade de auxiliar, tal qual o nosso Mestre nos aconselha e nos orienta nas bem-aventuranças. Doutra feita, na manhã do dia seguinte, isso também sou eu, elucubrando, né? Na manhã do dia seguinte, ao raiar do dia, as pessoas acordam, consequentemente Jesus e os discípulos também acordam bem cedinho, né? Para tomar o de jejum, para que Jesus continue a sua pregação. E aí Jesus de pé, isso sou eu, imaginando, Jesus de pé, olhando os reflexos dos primeiros raios solares no lago à sua frente. Algumas pessoas chamam Lago de Tiberíades, outras chamam de Lago da Galileia, mas era um imenso lago, onde boa parte do trabalho evangélico de Jesus aconteceu em volta desse lago, né? Então, os primeiros raios do dia refletem no lago e começam a clarear também a cidade que está posta num monte próximo, colocando a luz, clareando tudo, né? E aí ele se dirige aos discípulos dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lamparina para pôr debaixo de uma vasilha, mas num candeeiro para que ilumine a toda a casa. O símbolo da luz, ele ainda é muito mais rico que o símbolo do sal, porque a luz, ela ilumina, ela aquece, ela clareia, ela sinaliza quando ela está no farol. A fogueira de São João, que é muito comum aqui no Nordeste, é um símbolo de comunicação, quer dizer, a luz comunica. Então, quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo, ele diz que dentro de nós está toda a capacidade de comunicar, de clarear, de fazer as coisas serem percebidas. Porque ninguém consegue perceber nada nas trevas. A gente precisa de luz. Imaginem só essa analogia. Uma sala ampla, completamente na escuridão. Ninguém consegue perceber nada. Ninguém consegue divisar nada. Você não sabe se o que está do seu lado é uma pessoa, é um animal, é uma árvore, é o quê? Você não consegue divisar. Mas se a gente acende um palitinho de fósforo, você já começa a divisar tudo que está à sua volta. Você já começa a perceber. Se a gente transforma esse palito de fósforo por uma vela, mais coisa é colocada sob a nossa vista. Substituir a vela por um candeeiro, mais coisas são clareadas. Substituir o candeeiro por uma grande lâmpada, mais coisas são clareadas. Se substitui essa lâmpada por um imenso sol, tudo fica na luz. Então a gente consegue divisar tudo. E cada vez que a gente modifica uma luz dessa, mais pessoas se aproximam. Porque todos nós buscamos a luz. Todos nós queremos a luz. Todos nós ansiamos por estar
nas claridades. Eu tenho um amigo que é fotógrafo, Luan, que está filmando aqui agora, ele também é fotógrafo. Então deve ser também uma frase que ele curte muito. Ele diz assim: enquanto as pessoas escrevem, se comunicam através da escrita, eu, como fotógrafo, gosto de me comunicar através da luz, porque a fotografia é justamente trabalhar com luz. Não é? Então, todas as vezes que a gente vê uma imagem bonita, ali é a escrita de alguém que foi tocado pela luz, conseguiu perceber na luz coisas que os outros ainda não perceberam. E essa é a missão de todo cristão. É ser luz para comunicar aos outros como eles podem também ser luz. Então, tudo isso é efeito transformador na gente. Mas existem também pessoas que não se contentam com isso. Tá vendo? Há aqueles que, ao invés de serem presenças iluminadoras, eles estão muito mais preocupados em subir no lugar da luz, se colocar no lugar da luz, serem eles o atrativo da luz, tá vendo? Querendo aparecer muito mais do que o próprio candeeiro. Se querem se colocar acima dos outros, querem ser elogiados pelas pessoas, querem aspirar ser candeeiro, mas eles não têm luz suficiente sequer para se autoiluminar. Então a gente tem que também ter uma preocupação de saber quem realmente está sendo sal, quem realmente está sendo luz. Continuando com o texto evangélico, mais adiante, Jesus nos fala o seguinte: é assim que deve brilhar a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A imagem que nós temos do sal e da luz, elas também servem muito claramente, né, para justificar duas formas diferentes da nossa presença no mundo, né? A referência do sal, ela é uma ação direta, né? Uma ação invisível, mas direta, pois ela concebe a nossa presença no mundo no processo reencarnatório, no processo encarnatório. A cada encarnação, nós buscamos ser sal, nós buscamos a melhoria, nós buscamos conservar cada vez mais o alimento com que nós somos tratados. E a presença do espectro da luz que brilha, que clareia, é aquela imagem que realça para todos nós aquelas formas que aparentemente nos são imperceptíveis, não são visíveis para nós. Então, ser sal e ser luz, elas se complementam, porque uma dá sabor e a outra mostra, clareia, para que você faça as suas interpretações, para que você conheça o local, o solo que você está pisando e promova as modificações necessárias. Agora, promover da seguinte forma: primeiro em você e depois colaborar, auxiliar o outro para que ele faça a mudança dele. E ao final de tudo isso, sempre ser grato, agradecer a Deus por tudo o que Ele faz, pelas chances que nós temos, agradecer pela presença do Cristo em nossas vidas, agradecer pela presença dos bons espíritos que testemunham a força transformadora do Evangelho de Jesus,
e, sobretudo, dar graças a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe a todos. Deus, Pai misericordioso, que sois todo poder e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui reunidos e pedimos que derrame sobre todos nós espíritos, habitantes do planeta Terra, bênçãos fortalecedoras, bênçãos esclarecedoras, para que, fortalecidos e esclarecidos no teu amor e na tua misericórdia, possamos suportar e enfrentar com muita paciência e com muita resignação as dores decorrentes das nossas aflições. Que o amor incondicional de nosso Mestre Jesus Cristo nos sirva de exemplo de como devemos amar e nos auxilie em nosso processo de reforma interior. E que o manto de luz, de amor, de paz e misericórdia de nossa Mãe, Maria de Nazaré, nos cubra a todos, nos guarde e nos proteja de todas as investidas do mal. Pedimos também a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para que fluidifique as nossas águas, para que transforme-as em remédio necessários à nossa saúde física, mental e espiritual. A Ele, a nossa gratidão. Que assim seja. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.